História da literatura pretensiosa, sim, ela, Cecília Meirelles, depois da vinheta. Cecília Meirelles, o romanceiro da Inconfidência. Essa é uma história feita na década de 1950, as datas você vê aqui, com uma encomenda histórica por conta do que aconteceu no final do século XVIII. Eu já antecipo, não gosto da expressão Inconfidentes para Tiradentes, Tomás Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e tantos outros, porque confidente você sabe, é quem confia, inconfidente, quem trai. Quem deu o nome de Inconfidentes a esses brasileiros e ao português Tomás Gonzaga, que participou do processo, quem fez isso foram os portugueses, chamando os que moravam em Minas Gerais de traidores. Então eu prefiro Conjura Mineira. Mas a Cecília Meirelles adotou esse nome, era um nome tradicional até hoje, romanceiro da Inconfidência. Romanceiro é um conjunto de poemas, textos em verso, que há lá a história trágica desses brasileiros e o Tomás Gonzaga português, que queriam transformar o país numa república. E o processo brasileiro aqui em Minas Gerais termina em 92 com o esquartejamento e o enforcamento, não nessa ordem, de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Nesse período, então, tenso, está a obra de Cecília Meirelles, que faz um tipo de trabalho poético com um ritmo bastante ibérico, usando de redondilhas e um esquema de rimas bastante característico, que é o que nós vamos ver agora. Existem três partes importantes dentro do romanceiro como um todo: ciclo do ouro, ciclo do diamante e o da liberdade, que culmina aí então com os episódios envolvendo Tiradentes, Cláudio Manuel da Costa e outros que foram exterminados pelo Estado. Temos aqui o romance 22, do Diamante Extraviado, e diz assim: um negro desceu do cerro, e era um negro alto bastante, vinha escondido no negro certo diamante. Um negro desceu do cerro, tinha roupa de encerado, com forro azul de vaqueta, e está provado que o negro desceu do cerro para vender o diamante. Sabe-se-lhe o peso e o preço, e que o viajante, esse tal negro do cerro, pode ainda ser encontrado se a vila mandarem depressa algum soldado. Um negro desceu do cerro, toda a vila vigilante, viu que brilhava no negro certo diamante. Se o negro trouxe do cerro, devia ser condenado, mas todo mundo tem medo e está calado. Que o negro desceu do cerro, mais que os brancos arrogante, vende a pedra com sossego e passa adiante. Esse trecho indica o espírito do século XVIII, ilustra
a ideia nesse século XVIII de como eram as relações sociais políticas neste período. O Diamantina e em torno desta região há o Cerro, que era também um lugar de busca da pedra preciosa. Interessante notar que o contraste entre a escuridão da noite ou a escuridão do negro e o brilho do diamante reforça a ideia de injustiça e transforma a cena toda numa espécie de paradoxo, pois é um negro com um diamante, é um negro feliz, é um negro que mora no século XVIII, afrodescendente ou africano mesmo. Isso tudo vai ilustrar, permitir que o leitor, vez por outra, vislumbre em Romanceiro da Inconfidência uma exposição de crítica social. Mas Cecília Meirelles não deixa de expor a indignação em relação a esse genocídio que aconteceu no Brasil colônia. Falar de Cecília Meirelles é justamente lembrar seu estilo apegado à poesia lírica do final do século XIX. Alfonso de Guimarães, por exemplo, é uma das referências. Poesia lírica de tom confessional, que às vezes resvala num romantismo quase piegas, mas que evoca o sonho, as utopias, um sentimento de perda. Basicamente, a poesia da Cecília Meirelles é triste, nesse sentido geral, do que é o lirismo. Ela fez parte nas décadas de 20 e 30, 1920, da revista Festa, no Rio de Janeiro, com Tasso da Silveira e outros. Acabou abrindo a primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro, talvez aí influenciada pela obra de Monteiro Lobato, mas enfim, é uma das primeiras, é uma das pioneiras da literatura a fazer obra para esse tipo de público. O primeiro já se sabe, Monteiro Lobato, se bem que Olavo Bilac fez canções patrióticas para um público infantil, mas não pegou, porque eram ruins mesmo. Mas Vinícius de Moraes fez Arca de Noé, um pouco depois, para o público infantil, antes dos dois, Monteiro Lobato, já se disse, e Cecília Meirelles aí pelo meio. Mas o que nos interessa é justamente Romanceiro da Inconfidência. Vamos até lá, voltar ao estúdio. De novo, Romanceiro da Inconfidência, linguagem culta, gosto pela rima, um tratado poético ligado à redondilha, a um verso de tom ibérico. É uma obra moderna, essencial, fundamental dentro da nossa história da literatura, principalmente porque concebida por uma mulher vivendo num ambiente quase exclusivamente ligado aos homens. As histórias das figuras ligadas a Minas Gerais, elas apontam para a opressão do Estado português, apontam para a necessidade de manter calada parcela da população e expõem diretamente a corrupção que envolvia o colonialismo nessa região do Brasil. Não deixe de curtir nosso canal. Obrigado, boa leitura.